Boa noite a todos. Gostaríamos de saudar também os nossos irmãos que acompanham o culto pela internet. Que a graça e a paz de Deus estejam convosco. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo 100. Irmãos, não temos nenhum aviso, né? Eu já pulei até o prelúdio. Vamos iniciar o nosso culto com o prelúdio. Agora sim, Salmo de número 100. Vamos ler a uma só voz, Salmo de número 100. Hino de ingresso ao templo. Vamos ler juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Cantemos o hino de número 7.
igreja pode assentar-se. Convido agora para uma oração de adoração nosso irmão presbítero Antônio Postigo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos, ó Deus, por esse ajuntamento fraterno, a alegria de estar na Tua casa, ó Deus, para ouvir a Tua santa e bendita palavra, que dirige os nossos corações, os nossos passos e todos os momentos das nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelos visitantes que aqui se encontram, pelos amigos queridos, nesse momento tão alegre, que nós possamos prestar a Ti, ó Deus, um culto em espírito e em verdade, e que tudo que for realizado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para a orquestra, para o coral, especialmente, ó Deus, para os nossos pastores, ó Deus, terão o cumprimento de trazer a Tua mensagem escrita, Pai. Fala aos nossos corações, dirige os nossos passos, perdoe as nossas imperfeições. Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, vamos ter um momento de oração silenciosa, um momento de confissão a Deus dos nossos pecados, para alcançarmos misericórdia. Misericórdia do único que é capaz de nos dar essa misericórdia, que é Cristo Jesus. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Após alguns instantes de oração silenciosa, convido nosso irmão reverendo Nelson Nascimento, que faça uma oração em voz audível. Senhor, nosso Deus bendito, Pai de amor, de infinita misericórdia, estamos diante de Ti, buscando-Te humildemente, humilhando-nos sob a Tua mão poderosa, reconhecendo, Senhor Deus, a Tua santidade, a majestade da Tua glória e a nossa insignificância quando nos contrastamos com o Teu poder, com a Tua glória. Mas, ó Pai, Tu, além de seres o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, Senhor soberano de todo o universo, Senhor das nossas vidas, Tu és também um Pai de infinita compaixão, e confiando nas Tuas misericórdias, Senhor, é que nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa condição de pecadores, confessando isto, ó Deus, pois nós pecamos constantemente, agindo, falando e até mesmo pensando. Reconhecemos isto e suplicamos o Teu perdão, a purificação de todo o nosso ser, o fortalecimento da nossa fé, a renovação das Tuas misericórdias, para que vivamos mais dignamente diante de Ti, testemunhando-Te no nosso viver, no nosso agir, no nosso falar e até mesmo no nosso pensar. Ó Deus, aceita a confissão de cada coração que aqui está. Dá-nos a graça do Teu perdão, encoraja-nos, ó Deus, a vivermos confiantemente, sentindo a Tua mão a cada momento sobre nós, pois é com esta assistência bendita que nós temos condição, Senhor, de viver, de prosseguir na nossa jornada enquanto aqui estivermos. Recebe, ó Deus, a nossa confissão, a súplica de nosso perdão e a gratidão deste perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Impossível é, se na Bíblia
Irmãos, teremos agora uma oração de gratidão e súplica. Gratidão, temos alguns motivos e os aniversariantes desta semana, né? A pequena Laís passou por uma cirurgia de adenoide e já está aí conosco, se recuperando bem, né? Já está bem. E os aniversariantes dessa semana são a dona Maria de Lourdes do Monte, no dia 23, seu Pedro Imer, no dia 24, no dia 26, a Débora Churutzer Laço Santos, no dia 26, o neto do reverendo Sebastião e da Célia, o Samuel Silvestre Fujikawa, já chegaram ao Canadá, né, motivo de gratidão a Deus também. No dia 26 também nós temos a Dona Maria Diva, é isso? Dona Maria Diva não foi listada no boletim porque ela foi recebida agora, não chegou a tempo, né? Nós conhecemos ela mais por Ritinha, nós chamamos a Dona Maria Diva. E no dia 27, a Graça Aparecida de Oliveira. No dia 28, Maria Rosa Mateus e o Wagner Aquino. O Wagner Aquino também não está no boletim porque nós recebemos a ficha dele, se tornou membro no domingo próximo passado. Motivo de gratidão a Deus, esses nomes, esses aniversariantes dessa semana, a pequena Laís, que passou bem por essa cirurgia, e a Carol e as crianças que chegaram ao Canadá. E temos motivos de súplica, né? Temos alguns irmãos enfermos que já são do conhecimento da igreja. Em especial, eu queria pedir que a igreja estivesse orando pela família Tundizi. A família Tundizi enterrou um filho de 2 anos hoje, né? Uma criança. Ele estava internado, a igreja esteve orando por ele e, infelizmente, ele veio a falecer. Que nós estejamos orando por essa família, que Deus possa aliviar, consolar esses pais que enterraram seu filho. Convido para essa oração de gratidão e súplica o nosso reverendo Naor Garcia. Eterno Deus, nosso Pai, a nossa gratidão é pela bênção de podermos estar na Tua casa, como família cristã, Senhor, a bênção que Tu nos concedeste, de nos reunirmos para dar testemunho da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança, e por isto, Senhor Deus, rendemos graças ao Teu nome, louvamos-Te, porque Tu deste aos Teus servos a bênção de completar mais um ano de vida no decorrer desta semana, a bênção da vida física, a bênção da vida espiritual. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Deus, nesse instante. Damos-Te graças pela recuperação da Laís. Tu estiveste, Senhor Deus, o médico, para proceder à cirurgia, e Tu, Senhor Deus, a trouxeste para casa nesta fase de recuperação. Nós Te louvamos e Te bendizemos. E, Senhor Deus, como igreja Tua, comunidade que intercede por aqueles que sofrem, estamos rogando a Tua bênção para esta família que passa por um momento difícil, Senhor. A separação de um ente querido, ainda tão pequeno. Somente a Tua presença nesses corações pode trazer o conforto, o consolo e não permitir que este momento seja usado pelo inimigo para elas se afastarem de Ti. Abençoa, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o coração destes pais. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, todos aqueles que adentraram este templo, que nesta noite possam ouvir o Teu recado, para confirmar a fé que tem depositado em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ouvir a Tua mensagem, a nos desafiar para vivenciarmos esta fé. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa aqui presente, e sirva-te do Teu servo para ser o instrumento desta palavra aos nossos corações.
nós oramos humildemente pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Convido os jovens e adolescentes que venham à frente para continuarmos louvando ao nosso Deus. Convidar a igreja para ficar de pé. Aleluia,
se sentar. Agora eu gostaria de convidar as crianças de 4 a 8 anos que venham à frente e os responsáveis pela aula de hoje. Gostaria de pedir que a Tassi fizesse uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse culto, por cada pessoa que veio até a Tua casa, Pai, para Te adorar. Obrigado, Pai, por essas crianças que estão aqui presentes. Te agradeço pelos pais que as trouxeram, ó Deus, que eles entendem a importância dessas crianças conhecerem a Tua palavra desde pequeno. Esteja com cada um deles, Senhor, e que eles possam ser servos Teus desde criança, Senhor, e que possam crescer a cada dia na Tua palavra. Esteja também, ó Pai, com o pastor que trará a sua mensagem, com cada pessoa aqui presente, ó Pai. Que o Senhor fale aos corações de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Nós leremos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu lerei do versículo 24 a 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24 a 32. Paulo é interrompido por Festo. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei, e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Poder sentar-se. Teremos ainda mais uma palavra de oração. Convido nosso irmão Fernando Pasquini Santos que faça essa oração em voz alta. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela revelação de Ti, Senhor, a nós, para a nossa salvação, para a nossa instrução. Te pedimos agora, pelo pregador, que o Senhor o oriente através do Teu Espírito Santo e que Ele possa falar apenas da Tua vontade, Senhor. Prepara os nossos corações também para receber essa palavra no fundo do nosso coração, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, os maiores milagres nós temos registro nas Escrituras. A criação do mundo, Deus criou o mundo do nada. A saída do povo israelita do Egito, a saída do povo da Babilônia, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas há também um outro milagre, que é o milagre da regeneração ou do novo nascimento. Nós citamos apenas alguns que são, na verdade, milagres. A regeneração, também chamada novo nascimento. E foi isso que ocorreu com o apóstolo Paulo, como ocorreu também com muitos de nós aqui presentes, e é algo que vai sucedendo na história da igreja. Na verdade, o homem cristão, ele passa por 4 estágios, por 3 estágios. Na verdade, 4 passou apenas Adão. Adão nasceu na inocência, o único que foi verdadeiramente inocente, não conhecia nem tinha propensão para o mal, conhecia tão somente o bem, caiu num estado de miséria, mas cremos que ele recebeu também a graça salvadora e a glorificação. Normalmente nós não passamos pelo estado de inocência, nós passamos por 3 estágios apenas, né? O estágio de miséria, porque todos nascemos em pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Passamos pela experiência da regeneração e aguardamos a nossa glorificação. Diferentemente do homem ímpio, ele nasce apenas em miséria do pecado e morrerá nesse estado de miséria. Ele não terá a experiência do novo nascimento e da regeneração. De sorte que quaisquer milagres ou fatos excepcionais que as pessoas possam chamar para si, nenhum deles tem realmente uma importância tal qual a regeneração. É claro que Deus tem nos agraciado com tantas bênçãos, coisas que julgávamos impossíveis. Eu mesmo tenho sido muito abençoado na minha vida, e eu creio que tem sido a experiência de muitos irmãos. Mas, a verdade, a grande bênção que nós podemos experimentar é o fato de sermos novas criaturas, diferentemente daqueles que Jesus disse: vocês vão morrer nos vossos pecados. É a coisa mais triste que a pessoa possa ouvir, é isso: você vai morrer no seu pecado, você não vai passar por essa experiência de regeneração, porque você não quer, você não atende à voz, o chamado de Cristo, conclamando-o para a salvação. E na vida do apóstolo São Paulo, nós vemos que isso é uma ilustração muito clara, e é ele quem fala sobre essa experiência de regeneração, porque Paulo, ele não desejava ser realmente um cristão até o dia em que ele foi chamado eficazmente, quando ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Vou destacar nesse capítulo 26, 3 fases da vida do apóstolo São Paulo. A primeira, neste capítulo aqui, como Deus livrou o destino da sua alma da morte, como ele foi livre da morte espiritual. Como Deus mudou também o destino da sua vida, modificou a sua vida completamente. E principalmente como Deus mudou inteiramente o seu coração. Esse capítulo 26 fala da defesa de Paulo discursando perante o rei Agripa, Berenice e Pórcio Festo. Na verdade, Paulo já tinha feito uma brilhante defesa, não somente pela beleza literária, ele era um homem extremamente preparado, mas pela sua experiência com Deus e pela autenticidade da sua fé, posto que era um homem verdadeiramente regenerado. Ele havia feito a sua defesa perante o governador Félix, e na época também um religioso Ananias, e um orador, Tértulo, que foi contratado para aquela época. E Paulo fez uma defesa brilhante, só ficou preso, ficou encarcerado por Félix, porque esse era político, e nós conhecemos muito bem que às vezes os políticos, eles mudam certas situações. Ele fez com que Paulo ficasse preso, porque queria agradar os judeus, ele queria agradar os judeus. Mais tarde, agora, sucede a Félix, Pórcio Festo, e num dia em que aparece o rei Agripa e Berenice, muitas pessoas pensam que era esposa do rei Agripa. O rei Agripa aqui era um neto de Herodes, e Berenice era, na verdade, sua irmã, vivendo numa situação vergonhosa de incesto, mas apareciam público em ocasiões de muita pompa. E quando eles chegaram a Cesareia, agora Paulo ainda continuava preso, e como se demorasse ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, porque com certeza Festo reconhecia o valor, a dignidade de Paulo, e quis que Paulo tivesse a oportunidade de se dirigir ao rei Agripa, a Berenice, diante dele, para que fizesse a sua própria defesa. E nós notamos nesse capítulo, como Paulo, ele faz aqui a sua defesa de uma forma brilhante, e mostrando como era a sua vida antes do encontro com Cristo. Ele disse: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. Foi uma grande oportunidade. De todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te peço que me ouças com paciência.
quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Era notória a vida do apóstolo Paulo, anteriormente Saulo. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme seita mais severa da nossa religião. Então ele está dizendo que desde a sua mocidade, é muito difícil nós vermos hoje, às vezes, um moço religioso. Nós temos tido o privilégio de termos, como vimos aqui à frente, os nossos jovens. Mas Paulo, desde muito moço, ele estudou aos pés de Gamaliel, um mestre da sua época, da escola de Hilel, e ele disse que se as pessoas quisessem testemunhar a seu respeito, iam dizer, na verdade, que ele era um fariseu, das seitas mais estritas, mais zelosas, e disse, agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, a ele comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que comigo iam. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, até esse versículo 15 do capítulo 26, nós temos uma visão pela própria boca do apóstolo São Paulo, como foi a sua vida anteriormente ao encontro com Cristo. Desde a sua mocidade, zeloso e, na verdade, uma pessoa, um fariseu, né, de uma seita bastante estrita. E ele estava sendo julgado aqui a respeito de um fato, a questão da ressurreição dos mortos. Meus irmãos, geralmente nós não ficamos pensando na morte, infelizmente, né? Mas é algo que deve nortear realmente a vida da igreja, é a pregação sobre a ressurreição de Cristo. Daqui uns dias nós vamos falar muito sobre o nascimento de Jesus, é uma época bonita, mas nós temos que falar da sua ressurreição, falarmos da sua volta gloriosa, e Paulo estava sendo julgado realmente por esses aspectos, porque a ressurreição de Cristo marcou não somente a vida dele, dos demais apóstolos, e mudou toda a história. E ele disse que parecia bem a ele também. Ele cria na ressurreição. E é claro que com a vinda de Cristo, muitas coisas agora são completamente elucidadas, a própria ressurreição do Senhor, mas antes, como fariseu, ele achava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, contra a pessoa de Jesus. Ele era aquele que tinha o ódio teológico. O fanatismo, e nós temos visto que o fanatismo, quando aliado a aspectos religiosos, principalmente o fanatismo religioso, é uma das coisas terríveis. Nós temos visto esses atos de atentados terroristas, né, que vem mesclado com esse espírito religioso, que as pessoas abrem mão até da própria vida, eles têm uma esperança, é claro que ilusória, né, não calcada na palavra de Deus, mas Paulo tinha essa convicção de que deveria perseguir os cristãos, e ele era, na verdade, um torturador. Ele fazia com que as pessoas blasfemassem,
ele as conduzia ao cárcere, e quando alguns tinham que ser executados, tinham que ser mortos, ele dava o seu voto favorável. Inclusive, no caso de Estevão, ele consentia na sua morte, e já dissemos aqui que possivelmente a morte de Estevão tenha tocado no coração de Saulo, porque quando ele viu o rosto de Estevão, o espírito de perdão, o testemunho brilhante de Estevão, ele teve com certeza os seus alicerces abalados. Diferentemente de algumas pessoas que vão se perder, que não têm nem essa hostilidade ou essa, vamos dizer assim, essa agressividade, alguns são indiferentes. Alguns até creem em Deus, mas uma crença vaga que não tem nenhuma correlação com o seu cotidiano. Na verdade, é como se Deus não existisse para muitos. Paulo não, ele queria servir a Deus, mas o servia de uma forma equivocada, procurando operar a sua própria salvação, ainda mais com zelo cego, achando que dessa forma estaria servindo a Deus. Então ele tem esse encontro lá em Damasco, quando estava exatamente nesse propósito de perseguição, e diz que foi uma luz muito brilhante, inclusive ele chegou a ficar cego temporariamente. Meus irmãos, o Evangelho é uma luz, a pessoa vem das trevas para a luz. Essa é uma simbologia que não se pode pensar de outra forma, a não ser o conhecimento intelectual, mas na vida espiritual, se aplica realmente essa figura. A pessoa estava completamente nas trevas. E o apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, no outro texto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a pessoa às vezes pensa que ela não quer, mas na verdade ela está cega. Ela não consegue enxergar a beleza, a importância da obra de Cristo e o fato de que Deus pode livrar a nossa alma da morte, porque o apóstolo Paulo, da forma como estava vivendo, da forma como estava procedendo, ele estava realmente num caminho de morte. Aliás, ele entende muito bem isso, porque ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele não tinha vida espiritual. Há muitas pessoas que estão muito preocupadas com a vida física. É claro que nós temos que cuidar do nosso físico. Há pessoas que são excessivamente preocupadas com a questão da alimentação, do preparo físico, do condicionamento, mas nós temos que ter realmente essa preocupação com o destino da nossa alma. E o apóstolo Paulo, embora fosse um homem religioso, desde a infância, ele estava num caminho errado. E quando a pessoa está num caminho errado, ele tem que parar e tem que ir agora para o caminho certo, é o caminho que Paulo vai seguir. Deus vai mudar o destino da vida desse grande homem, o apóstolo Paulo. As pessoas erram, às vezes, porque são ignorantes. Pode ser até estudado. Mas a pessoa, mas fulano é PhD, não sei o quê, não entende. Não tem a visão espiritual. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aliás, as pessoas se tornam muito orgulhosas, prepotentes, altivas, e é claro que quando uma pessoa extremamente preparada também se rende a Cristo em humildade, ele se torna um instrumento poderoso, porque o apóstolo Paulo, ele era um homem altivo, ele precisava realmente ser quebrado. Ele não é um padrão de conversão, porque muitas pessoas se convertem de uma forma mais suave. Outros entram quase numa crise de choro, de tristeza, mas os sinais são os mesmos. A pessoa tem que mudar de vida. Alguém fala, essa pessoa é outro. Paulo fala que é uma nova criatura. Então a pessoa mora na mesma casa, na mesma rua, fala, mas eu sou uma outra pessoa. Eu passei realmente por uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Muitos se preocupam em ser membros de igreja, é importante.
mas primeiro a pessoa tem que ser nova criatura para ser membro de igreja. Nós encontramos agora nos versículos subsequentes como Deus muda a vida do apóstolo São Paulo. Eu vou lendo à medida que for salientando alguns fatos. Então, Jesus se revelou a ele reconheceu a voz de Jesus, ele teve a sua cegueira física momentânea, mas teve uma luz profunda espiritual. Ele percebeu quão equivocado ele estava, como ele estava tentando operar a sua própria salvação, e como ele estava errando, não tanto pela ignorância, mas também pela paixão, porque quando a pessoa se apaixona, ela não é capaz de enxergar mais o outro lado, ela quer defender aquele ponto até o extremo, por isso que é difícil às vezes nós conversarmos sobre alguns aspectos. Naquela mesma noite ele recebeu o batismo, no mesmo lugar em que estava, e começa então a sua vida. O batismo não é o ápice. Eu falei hoje aos jovens da classe, hoje, e outros irmãos, que nós recebemos 10 novos irmãos, que muitas pessoas quando batizam falam, bom, agora eu cheguei, né? Não, aí ele está começando, ele está dando os seus primeiros passos na vida cristã, através desse testemunho público da obra do Espírito Santo. E a voz foi dita a ele por Jesus, levanta-te, firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para constituir ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aliás, esse é um dos fatos pelo qual ele é considerado apóstolo, porque uma das condições era ter visto a Cristo, ter caminhado com Cristo e ter um encontro com Cristo. Esses apóstolos que nós temos hoje é alguma coisa que choca realmente a nossa mentalidade. Se tomarmos a palavra apóstolo no seu sentido de enviado, todos nós somos enviados, muitas pessoas são enviadas, mas apóstolo, tecnicamente, são aqueles que tiveram uma visão de Cristo. Ele mesmo tinha dificuldade, ele se dizia que era o menor dos apóstolos, ele disse, eu sou como um abortivo, eu sou como alguém nascido fora de tempo, porque embora sendo contemporâneo de Jesus, ele não teve contato com Jesus, a não ser nessa visão aqui no caminho de Damasco. Então, ele foi constituído, diz aqui, ministro e testemunha. Ele recebeu diretamente esse encargo. Para abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, a pregação não é para divertimento, não é para entretenimento, mas ela tem uma função. Às vezes podemos dizer, mas foi muito bom, né? Muito agradável. Pode ser agradável, mas Paulo recebeu como ministro esse encargo de trabalhar entre os gentios para abrir os olhos e converter-eles das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. A pessoa que não está no reino de Deus está no reino das trevas e está sob o domínio de Satanás. Ele não percebe isso, ele é rebelde, ele não quer que Deus oriente a sua vida, ele se julga, eu sou uma pessoa bastante livre. Não, ele é escravo, porque a pessoa que é dominada pelos seus desejos tão somente, ele é escravo do pecado. Nós somos livres em Cristo para que receba a remissão dos pecados. Não há nada mais importante que a remissão dos pecados, porque no céu não entra pecado, e o maior pecado é a pessoa endurecer o seu coração à voz do Espírito Santo. A pessoa que ouve muitas vezes, anos após anos, e não toma uma decisão. O Espírito Santo já vinha trabalhando na vida do apóstolo Paulo, e foi dito a ele que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É uma das coisas muito sérias, a pessoa gostar desses aspectos da igreja, da vida em comunidade. Nós não queremos que ninguém falte, mas nós queremos que as pessoas tomem uma decisão, que não somente tenha a sua alma livre da morte, mas tenha uma mudança. Qual era a vida de Paulo antes? Agora ele tem uma função, ele é ministro, ele é testemunha, para abrir os olhos aos cegos, espiritualmente, aqueles que estão sob o poder de Satanás,
para receber os pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É Jesus que está falando. Paulo, diante desse encargo, ele volta a falar com o rei, dizendo, está falando com o rei, mas ele, quando nomina o rei, diz, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A desobediência, desde lá do Éden, tem trazido desgraças. As pessoas obedientes são aquelas que trazem bênção, desobedientes principalmente a Deus. Só estão incidindo realmente em grave erro, em grave prejuízo. Ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, que todos nós estamos ouvindo aqui, não sejamos desobedientes. Quando Deus está nos falando, não por uma experiência dramática, como a do apóstolo Paulo, mas pela experiência suave da pregação da palavra, através do Espírito Santo. E ele diz, anunciei em Damasco, em Jerusalém, em Judeia, aos gentios, para que se arrependessem e convertessem a Deus. Ele prega com arrependimento. Arrependimento quer dizer sofrimento. Sofrimento pelo pecado. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram. Nós que choram por quaisquer coisas. Às vezes as pessoas colocam alguma coisa assim muito dramática, as pessoas choram, né? Mas nós temos que chorar pelos nossos pecados, para que se arrependessem e convertessem, dar uma volta, não é continuar da mesma forma que a pessoa estava indo, praticando obras dignas de arrependimento, para que haja o quê? Uma correspondência entre a fé e a vida cristã, obras dignas de arrependimento. Porque o apóstolo Paulo foi acusado e foi preso pelo seu testemunho. Será que alguém fizesse uma acusação contra nós? Olha, eles vão ser presos porque eles são crentes. Mas que mal há? Se não existe nenhuma diferença, se não estamos falando nada a ninguém, se muitos estão vivendo exatamente como aqueles que não são de Deus estão vivendo? Porque a desobediência de Paulo, a obediência de Paulo a Deus, eu não fui desobediente à visão, a desobediência dele fez com que ele fosse levado a julgamento. A nossa obediência às vezes não traz impacto a ninguém. Aliás, o mundo evangélico, principalmente no nosso país, tem sido muitas vezes alvo de uma verdadeira comédia. Quando nós vemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós ficamos impressionados como aqueles homens transtornaram o mundo daqueles dias, porque eles eram cheios do Espírito Santo e porque eles tinham um testemunho a dar de uma mudança de vida, de um encontro com Cristo. Você já teve esse encontro com Cristo? Não estou falando apenas do ato formal. Se ele não correspondeu a um ato real, interno, foi apenas uma simulação. E ele diz, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então nós vemos aqui como Paulo, Deus muda a vida de Paulo. Ele, de um inimigo do Evangelho, ele passa agora a ser o quê? Um ministro, uma testemunha, um instrumento, um homem ousado, e pregando, inclusive, aos reis, a pessoas tão importantes aí como Agripa, Berenice, Festo, já tinha falado também diante de Félix, do governador Félix. Então chegou nessa hora, agora nós vemos como Deus mudou inteiramente o coração de Paulo. Não só lhe dá um encargo na vida, ele não somente agora tem uma função a cumprir, porque Deus nos chama não para que nós estejamos acomodados, mas que nós sejamos suas testemunhas. Aliás, as testemunhas de Jesus, sereis minhas testemunhas. Deus mudou, dando não só encargo, mas mudando acima de tudo o seu coração. Ele, quando está falando aqui, a sua mensagem, que se torna a sua paixão, Festo ficou tão impressionado, mas tão impressionado, e falou, Paulo, você está louco. E Paulo dizia que ele era realmente uma pessoa louca, que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Ele era o grande pregador, né?
particularmente, publicamente, ele era um apaixonado por Cristo. Ele disse: eu decidi não saber nada, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Ele disse: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpro o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele disse: o viver para mim é Cristo, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, como era a nossa vida antes? Paulo diz: eu era desde menino com Gamaliel, religioso, fariseu, eu achava que estava fazendo bem, perseguindo, mas eu tive um encontro com Cristo. Eu creio que todos nós podemos falar do antes. Como eram as nossas vidas? Talvez não uma vida de indiferença, uma vida de futilidade, uma vida que partilha apenas aquelas funções que os animais partilham: comida, bebida, respirar, a vida biológica, mas não tem nenhum prazer na lei de Deus. Esses crentes aqui de Atos dos Apóstolos estavam unânimes todos os dias no templo. Nós devíamos pelo menos receber o dia do Senhor com alegria, já aguardando para estarmos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus, para que saíssemos com um testemunho diferente na nossa vida. Então Paulo podia dizer: eu era assim, mas eu tive um encontro, e agora eu tenho um outro encargo. Eu era perseguidor, agora na verdade eu sou um ministro. Todos nós ministramos de uma certa forma, eu sou uma testemunha. E para quê? Talvez nós estejamos contentes com as pessoas que estão aqui, não precisa mais, né? Está muito agradável, nós temos muita familiaridade. Mas Paulo disse: eu tenho que abrir os olhos aos cegos, aqueles que estão no poder de Satanás, e há muita gente, há muito trabalho para se fazer ainda. E ele disse: eu não fui desobediente. Não seja desobediente a isso que você está ouvindo nessa noite. Festo ficou tão impressionado com a vida, o testemunho de Paulo, porque o que impressiona, meus irmãos, é a vida. Tem pessoas que precisam dizer que você é crente, porque e daí ele vai ficar meio assim, em dúvida, né? Mas era muito patente isso na vida do apóstolo Paulo. Deixasse em qualquer lugar, ele falaria de Cristo. E ele disse: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, pelo contrário, eu digo palavras de verdade e bom senso. Não há palavras melhores, palavras de verdade, palavra de bom senso, do que aquelas que dizem respeito às coisas espirituais referentes a Jesus. Também porque tudo que é do conhecimento do rei era notório. Me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em lugar escondido. Eram coisas assim muito claras, né, no seu testemunho. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ele interpelou o rei, e o rei acreditava, tinha uma tradição, né, conhecia os costumes. E o rei falou assim: bem sei que acreditas. Acreditar, saber, é algo. Então Agripa dirigiu a palavra e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. Por pouco me persuades a ser cristão. Todos nós já ouvimos histórias assim, né? A pessoa diz: olha, faltou pouco, eu estava tão embalado, mas daí aconteceu alguma coisa, que ele não era realmente de Deus, né? Eu desanimei, né? Ou então eu quase cheguei, teve um tempo que eu estava tão, mas depois, quase. E esse quase, na verdade, ele vai levar a pessoa à condenação. Nós temos um hino, aliás, vamos cantá-lo daqui a pouco, que ele diz assim: quase induzido a estar aqui, né? A crer em Jesus, quase induzido a andar na luz. Mas a pessoa ouviu uma mensagem naquele dia, e ela quase. Foi isso que aconteceu com o rei Agripa, né? Ele tem até esse relacionamento incestuoso, às vezes tem uma coisa que impede a pessoa, o orgulho, e às vezes a ignorância, né? O apego ao pecado, e a pessoa quer continuar aquela vidinha medíocre, ele acha que está ganhando, está perdendo, né? E diz assim: pensa, quando tiver vagar, irei então, quando eu tiver tempo.
Meus irmãos, a sensação ruim é quando nós sentimos que o nosso tempo parece que vai terminar ali, né? Eu não queria falar mais sobre isso, mas o dia que eu tive a notícia, que eu tomei um banho correndo e fiz uma oração primeiro, depois o banho, né? E eu falei, olha, né, talvez meu tempo termine aqui, porque o médico falou, venha direto, né, nem pare na portaria, né? Eu estou morrendo, né? E assim, quando tiver vagar, hoje nós temos todo o tempo, ou pensamos ter tempo, mas Deus disse ao rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, e é outra coisa também, ele fica, para onde que eu deixei tal coisa, o que que vai, não adianta mais, né? Vai ficar do jeito que for. Quando tiver vagar, então irei buscar o Redentor, quase induzido ao coração, quase induzido à ilusão, hoje o bom Salvador, com voz de eterno amor, quer dar ao pecador a sua paz. E a última estrofe é mais significativa, diz assim, quase induzido não queres crer, quase induzido vem sem temer, quase não servirá, quase te afastará, quase te lançará na perdição. Diferença do apóstolo São Paulo, que quando caiu por terra, ele se levantou, não esperou muito para ser batizado, foi batizado em seguida, já estava orando, né? A gente faz essa classe de catecúmeno porque, olha, tomando todo cuidado, explicando sobre os deveres do crente, e é com tristeza, mas isso é coisa que entristece o coração da gente. Quando o crente passa um tempo, ele vai perdendo aquele ânimo, né? Já não leva a sério os seus deveres, e não, dos seus privilégios. E então Paulo, no dia ele não foi desobediente, ele se levantou, na mesma hora foi batizado, foi um irmão humilde lá também, Ananias, não o sumo sacerdote, outro Ananias, um discípulo, foi lá, pôs a mão, orou por irmão Saulo, né? E recebe o batismo, foi batizado, e dali então, ele tem uma história passada, ele sabe qual é a sua função, o crente tem que saber qual a sua função, para que ele foi salvo. Se fosse salvo para ir para o céu, já ia direto, né? Mas se Deus conserva a gente aqui, é porque Ele tem um plano na nossa vida, na vida da igreja, e finalmente Deus mudou o coração dele, por quê? Porque agora, olha o desejo dele, a paixão dele. Rei Agripa, né? Fosse por pouco ou fosse por muito, né? Já tive gente no passado, gente assim, fala, eu não vou fazer profissão de fé porque eu não tenho um paletó. Eu falei, isso é o de menos, né? Porque hoje não tem mais isso, eu sou pastor há quase 40 anos vou fazer, né? Então tem história lá que hoje nem as pessoas nem entendem direito, né? Mas eu fui receber um homem e falei, estou com dificuldade porque eu não tenho paletó e tal, né? Isso é o de menos, né? E Paulo falou para o rei Agripa, por pouco ou por muito, não só o rei, mas todos que me ouvem fosse igual eu sou, uma nova criatura, tivesse um propósito na vida, né? Por pouco ou por muito, exceto essas cadeias. Meus irmãos, não deixe que por pouco, né, você seja uma pessoa realmente convertida. Talvez não seja uma conversão tão dramática como o apóstolo Paulo, porque ele era antes um torturador, um perseguidor, um homem duro, mas a mudança é tão grande, que quando nós pensamos que ele escreve 1 Coríntios 13, eu não encontro nenhum texto mais belo sobre o amor, né? O amor de Deus. Nós vemos a transformação, e é essa transformação que Deus quer dar, primeiro regenerando, sendo nova criatura. O ímpio não vai passar por isso, ele nasceu no pecado e vai morrer desse jeito. Pode até ouvir muitas vezes, mas ele não vai. Não temos certeza se o rei Agripa em algum momento depois tem aceito, né? Mas a pessoa que é de Deus, ele nasceu na miséria, ele entra no estado de graça no dia que se converte, e ele aguarda a glorificação para o futuro. Meus irmãos, que esse quase não nos impeça, e não impeça ninguém de tomar uma decisão por Cristo. Que Deus abençoe. Cantemos o hino 211.
palavra de oração, encerrando o nosso culto. Em seguida, seremos despedidos pelo pregador. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos como igreja para prestar esse culto, ó Deus, a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa mensagem, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, sabendo, ó Pai, qual o nosso propósito aqui na terra. E aqueles, ó Pai, que estão indecisos ainda, ó Pai, que não fiquem no quase, ó Deus, que eles possam ter um encontro com Cristo, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um que está nos visitando essa noite, ó Deus. Que eles sintam, ó Pai, a experiência de fazer parte da Tua família, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, ó Pai. Proteja, ó Pai, a nossa semana que se inicia, proteja aqueles que viajarão, ó Deus. E proteja nós nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres no dia a dia, ó Deus. Sê conosco nessa semana, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro, que eu lhe agradeço. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Deus, hoje e para sempre. Amém.